Senhora Professora, queria agradecer-lhe mais uma vez o seu convite honroso, cumprimentar os colegas, os assistentes nesta última parte deste congresso, felicitar na pessoa da professora Isabel Chagas esta iniciativa que vai andando ano após ano, ou 2 a 2 anos, reunindo peritos e pessoas envolvidas nesta grande tarefa que está ligada à saúde sexual e à educação para a sexualidade. Cabe-me hoje a honra de fechar, em termos científicos, estas sessões. A temática é uma temática vasta, tive que repensar de novo esta matéria para procurar e sintetizar alguns dos conceitos mais importantes. Falarei sobre a sexualidade humana de modo geral, conceitos e evolução histórica, direitos humanos e sexualidade, educação sexual dos jovens, alguns aspectos, algumas temáticas, alvo, género, orientação sexual e violência, saúde sexual, dependências, gravidez na adolescente e DSTs, recomendações para o ensino e aprendizagem, intervenientes nas palavras sobre o Estado, a escola, a família, a comunidade, pais e homens. Depois alguns dos impactos socioeconómicos a considerar, reflexões e conclusões. Começamos pela evolução histórica. A sexualidade humana é historicamente uma realidade complexa, muito complexa e misteriosa, que sempre se revestiu de um fundo mítico, sendo encarada sob 3 perspectivas: a cosmovital, a sagrada e a humana. Por vezes começo por falar da sexualidade dizendo que tudo começou com o ato que Deus tomou em suas mãos ao arrancar uma das 24 costelas do Adão, criando a Eva. A partir daí começou toda a temática da sexualidade e, naturalmente, dos desvios da sexualidade e da necessidade da educação sexual. Não sei como é que era nesse tempo, mas atualmente ainda não estamos bem programados para as necessidades reais. A dimensão cósmica da sexualidade fará participar ao homem e à mulher na força reprodutiva e criativa, no seio de todas as espécies. A dimensão sagrada seria inerente ao milagre da vida. A dimensão humana seria aquela que era regulada pelas regras sociais e morais. Tendo em conta a importância do misticismo na cultura contemporânea, foi decrescendo a importância da consagração desta visão e compreendeu-se gradualmente que a sexualidade, no fundo, não tinha propriamente um espectro ou um quadro em que se encaixar, mas atravessava todas as dimensões da pessoa humana, afastando-se da dimensão cósmica e sagrada, mas não se limitando à atividade sexual genital. Na atualidade, considera-se a sexualidade humana como uma realidade complexa, envolvendo o amor, a procriação e o prazer. No nosso tempo, pode obter-se uma visão geral da sexualidade através de 3 áreas fundamentais: a anatomofisiológica, a afetiva, relacional e a social. Sublinhe-se que a nova perspectiva da sexualidade valoriza a ternura, faz parte de todas as formas de amor, o erotismo no qual se cruzam a atração, a imaginação e o mistério. A sexualidade é um processo complexo. Todos os seres humanos, sem exceção, experimentam ao longo da vida e que tem aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais que devem ser considerados globalmente e de modo exaustivo. Os direitos humanos relacionados com a sexualidade é um ponto fundamental. O direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à igualdade e não discriminação, o direito à integridade, à privacidade, à educação e informação, o direito de casar e constituir família, o direito à liberdade de movimentos, o direito a não ser submetido a tratamentos cruéis, ou degradantes. Aqui um pouco é isolado, temos o da saúde, o da não discriminação, a integridade, privacidade, informação, casar e constituir família. São direitos fundamentais na nossa própria Constituição. Os direitos humanos fundamentais, neste contexto, citamos a título de exemplo o direito à saúde, Carta dos Direitos Fundamentais, o artigo 35º, Proteção da Saúde, da Constituição da República Portuguesa. Relativamente ao direito à educação, é fundamental assentar que The Right of Education, Report of the United Nations, é um assunto perfeitamente escrito e respeitado nos grandes centros culturais do mundo. O direito à educação é um direito, não se discute, é um direito.
inclui o direito à educação sexual, que não é só um direito humano em si mesmo, mas é um meio indispensável para o usufruto de outros direitos humanos, tais como o direito à saúde, à informação e aos direitos da área sexual e reprodutiva. Sexualidade, saúde e educação são 3 direitos independentes. Vejamos a educação sexual dos jovens a algumas temáticas. A desigualdade de género foi aqui sublinhada de tal maneira que eu próprio, ontem à noite, peguei nesta conferência e houve muitos locais em que não ponho os pais, ponho as mães e os pais, por respeito a esse conceito. Sociedade patriarcal, foi hoje já abordada aqui. De facto, ainda hoje, a sociedade mundo ocidental é uma sociedade patriarcal, eu não sou mundo ocidental. Baseia-se num sistema de ordem social que impõe a supremacia do homem à mulher, gerando desigualdades por discriminação de género, promovendo a estratificação das hierarquias e a desigualdade social. Ao discriminar as mulheres, o sistema patriarcal causa e perpetua graves violações dos direitos humanos. A educação sexual, a educação em geral, é uma ferramenta fundamental para se combater a sociedade patriarcal e induzir uma mudança cultural necessária capaz de igualar os indivíduos independente do sexo. Na sociedade patriarcal, se o sistema educativo não estiver organizado, a educação tem um efeito contrário, perpetuando a injustiça e a discriminação. Um dos principais métodos do sistema patriarcal e dos seus agentes é manter o controle, privar as pessoas de possibilidade de receber educação sobre direitos humanos, com uma perspectiva de género e de diversidade. Na comunidade humana, muitas das quais foram evoluindo para sociedades menos patriarcais, a mulher foi, e felizmente foi, progressivamente conquistando direitos que tendem para a desejável igualdade do género. Claramente, os direitos à liberdade e à educação sexual estão subjacentes à igualdade do género. Mas ainda há países onde se queimam vivas pessoas por pormenores perfeitamente à latra, só pelo facto de serem mulheres e terem submetidas a regimes especiais. A noção de igualdade entre géneros é fulcral para uma sexualidade equilibrada e dividida na compreensão dos diferentes papéis assumidos pelo homem e pela mulher. Entende-se basilar que as responsabilidades neste processo sejam assumidas em parceria por pais e mães, governantes e comunidades culturais e religiosas, que merecem uma atenção especial. A discriminação sexual tem de ser banida a nível da homossexualidade, dos travestis, dos transexuais, etc. Não é aceitável, de modo algum, manter-se a segregação que continua a existir, mesmo que as falas mansas dos políticos digam o contrário. A educação sexual dos jovens é absolutamente fundamental. Como é fundamental aprender a andar, a falar, a sentir, a respeitar os outros. Vejamos alguns aspectos. A violência. Falamos da violência dos casais. Aparecem todos os dias notícias de assassinatos por violência doméstica. No entanto, também há violência entre os jovens. A violência atualmente constatada na relação amorosa dos jovens irá certamente aumentar o número de casos de violência doméstica e de outra natureza. Ao educar para a aceitação da diversidade, como enfoque nos sentimentos e no respeito recíproco, a educação sexual atua preventivamente na vivência contra os parceiros. É fundamental, muito cedo, igualar os direitos e os deveres. Mas é importante isto. A violência no namoro é um padrão de comportamento que se repete ao longo do tempo, onde se observa que um dos elementos exerce o poder através da violência física, psicológica ou sexual, com o intuito de controlar, dominar e submeter o outro numa fase inicial assume formas de dominação mais discretas, com o passar do tempo se são tornando mais graves e frequentes. Qualquer pessoa pode ser vítima de violência, seja qual for a idade, a raça, a etnia, a religião, nível educacional, económico ou outro. E de facto a violência no namoro é terrível. Esquecer a primeira agressão é tão difícil como esquecer o primeiro beijo. Marca aqui o contraste entre o afeto e a raiva, entre o amor e a violência. E aqui, mais do que nunca, amar apaixonadamente não passa pela violência. Sobre a saúde sexual, é evidente que os cursos de educação sexual
as lições de educação sexual, a vivência e o diálogo, não há curso de educação sexual. A educação sexual faz parte da educação geral dos sentimentos, dos afetos, da vivência em sociedade. Falamos da educação como primeiro degrau fundamental para o equilíbrio da vida sexual, naturalmente ligado a outras áreas, a cultura, a informação e as consequências de uma má sexualidade, relacionado com o alcoolismo, com perturbações psicológicas, com doenças sexualmente transmissíveis, etc. E aqui, muitas vezes, ao falar para jovens, faço um escalonamento de degraus, de tropeço em que eles podem cair. Tabagismo, o alcoolismo, acidentes, dependência de drogas e novas dependências, infecções e doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, traumas físicos e psicológicos, violência, depressão e suicídio e outros. Na educação sexual é fundamental falar das dependências. Já há uns anos atrás, a Time apresentava um número com alguns problemas graves para os jovens e para a sociedade. E cá está o sexo, as drogas, o álcool e o tabaco. E ainda hoje podemos afirmar que faz parte da educação global sair das dependências, ter força de vontade e treinar o espírito e a força de vontade para vencer maiores batalhas. Luta contra o tabaco e, naturalmente, as novas dependências. Estas imagens são bastante expressivas. Há, de facto, hoje uma enorme patologia mental, psicológica e comportamental dos jovens ligados ao uso e abuso dos meios de comunicação desenvolvidos na internet. O álcool leva quase 20% de estudantes a comportamentos sexuais de risco. As festas de estudante, a queima das fitas e as festas do fim do ano são deboches autênticos. Pode dizer, mas talvez não. As consequências ulteriores e as análises que têm sido feitas em estatísticas, consequências tóxicas do álcool, consequências de gravidez não desejada e outras, são absolutamente escandalosas ao nível da sociedade contemporânea. E a gravidez na adolescência, a gravidez não programada, é um drama a prazo. É fundamental entender que faz parte dos benefícios da educação sexual atempada exatamente a prevenção da violência, a prevenção da gravidez não desejada. E sobre as DSTs, na nossa sociedade continuamos a ver continuamente jovens com infecções primárias, a gonococos, com sífilis, com o HPV, com o vírus do papiloma e tantas outras, para além, naturalmente, do VIH-Sida. Portugal continua, apesar de todos os esforços de muitas pessoas, continua a ser uma nódoa no mapa mundial em relação à incidência da SIDA. Continua a ser uma nódoa no mundo em que a cultura, a educação e o PIB per capita permitiria, de facto, uma educação preventiva à altura. Mas não, continuamos no segundo, terceiro, quarto lugar da cauda dos países da Comunidade Europeia. Estudos ainda de 2005 se repetem agora nos estudos feitos pela professora Margarida Espada Matos, e eu trago aqui o exemplo deste estudo. Jovens entre os 15 e os 19 anos sem usar contraceptivo, 34%, recurso à pílula de emergência, 31%, e a cara, grávidas por acidente, sentam-se no jardim, estão grávidas no dia seguinte, grávidas por acidente, recurso ao aborto, quer dizer, são números que são inaceitáveis e impensáveis, porque continuam a praticar-se atitudes de risco ao longo da vivência mais dramática do ponto de vista de crescimento físico e mental, que é a adolescência. 10, 11 anos, 12 anos, já é tarde, tem que se começar antes do começo da adolescência. Na adolescência já o espírito de aventura, o espírito de fazer o contrário, começa a instalar-se e, portanto, tem que ser antes que se devem preparar os jovens para este salto enorme que representa a adolescência. Relações sexuais sem preservativo, relações sexuais com múltiplos parceiros, maternidade diretamente em mãe seropositiva, inoculação de vírus VIH por via parentérica, desconhecimento é a regra das precauções universais. Continuamos a ter muita gente que não sabe quais são os meios de transmissão de VIH-Sida. Nunca é demais salientar. O sexo cego e desinformado. Sou médico prático, ainda faço medicina interna. Tenho muitos jovens que eu vejo que aparecem com doenças sexualmente transmissíveis, sobre os quais nunca ouviram falar. E nunca ouviram falar de métodos contraceptivos como deve ser. Continua a ser uma lástima em termos percentuais em relação à capacidade. E não podemos nós, adultos, e responsáveis, quer na área de professorado,
quer na área médica ou outros, dizer que não temos tempo, que é muito complexo, que é muita temática, que é preciso pessoas especializadas para falar de sexualidade ou falar de... Não é verdade. Qualquer professor que não tenha, seja qual for a sua especialidade, tempo para se documentar minimamente para falar destes temas, eu sinceramente aconselharia a mudança de profissão. Os principais DSTs continuam a versar, a sífilis, o cancro de mama, a venenologia, a nonovanose, a doença de família, as vaginoses, o herpes, que é a doença eterna que nunca mais passa, papilomas com muita probabilidade de transformação em neoplasias, como sabem, o HPV, já há vacina sistemática, temos muitas jovens não vacinadas com o HPV. Hepatites A e B, não esqueçam que o vírus de hepatite B pode ser evitado por vacinação e que muitas pessoas não vacinadas vêm desenvolver, quando infectadas e portadoras crónicas, cancro hepático, cancro do fígado. Portanto, o vírus da SIDA veio a fazer acordar a necessidade de se falar de sexo. Mas então, à medida que nós estamos vendo que as terapêuticas com os antirretrovirais permitem uma sobrevivência ao indivíduo infectado praticamente igual em género e idade aos indivíduos não infectados, então já há uma campanha lançada por pessoas mal intencionadas dizendo que afinal não faz mal as pessoas infectadas porque há tratamento para a SIDA. Não, há tratamentos que diminuem o risco de evolução da SIDA, mas não há cura da SIDA. A SIDA é uma doença que tem, entre outros malefícios enormes, a derrocada da estrutura do indivíduo, da família e da sociedade, com sobrecargas económicas brutais. Não esquecer as vias de transmissão sexual. As atividades sexuais são, de facto, ainda hoje, entre nós, começam a ser entre nós, superiores à transmissão parentérica por injeção de morfina ou por toxicodependência, e seja qual for, de facto, o relacionamento do ponto de vista sexual, há riscos de evitar, não podemos deixar de sublinhar. Quanto à gravidez não desejada da adolescente, é uma situação que felizes aqueles que não a contemplaram já e aqueles que não têm que lidar com grávidas jovens adolescentes. A via parentérica é mais rápida, mais fácil e mais nociva, digamos assim. A terceira ou a quarta onda da história da SIDA não posso deixar de sonhar. Há uma nova onda, há uma nova fase na evolução histórica da SIDA como doença sexualmente transmissível. Na terceira década da pandemia da SIDA, as mulheres, particularmente as jovens, tornaram-se num dos grupos com maior porcentagem de infectados. A Unesco apontou 4 causas para esta situação que constituem a base da chamada quarta onda: violência, género, déficit de cultura e o próprio VIH-Sida. Portanto, estas 4 situações vieram desencadear uma evolução em que o sexo feminino começa a ter umas estatísticas verdadeiramente aterrorizadoras. Em 2010, cerca de 50% das pessoas vivas infectadas por VIH são mulheres, com a idade entre 15 e 49 anos. A maior disparidade é nas mulheres entre 15 e 24. Globalmente, o risco da mulher jovem é 16,6 vezes maior que o do homem, por razões anatómicas da sua área sexual. Ao sul do Saara, o risco da mulher jovem de 15 a 24 anos estar infectada é 3 vezes maior que o do homem. Não podemos deixar aqui de sublinhar também a associação da infecção VIH-Sida e de outras deste tipo à falta de cultura e ao desaproveitamento de meios económicos exatamente na educação da sexualidade. As recomendações para o ensino são as seguintes. Basta ir aos trabalhos da Unesco, de 2010, por exemplo, para ver guidelines. As pessoas que queiram passar a palavra a outros, irem lá, está lá tudo. As guidelines internacionais para a educação sexual da Unesco referem a importância de uma abordagem adequada à idade, culturalmente sensível e exaustiva, e cujos programas tenham por base a informação científica válida, realista e sem julgamento. É uma Bíblia. É ir lá ver. Ler, entender e praticar. Apesar das diferentes opiniões e interesses em torno do tema direito à educação sexual, esta baseia-se na dignidade humana e na lei internacional dos direitos humanos. Está fora de questão. Ninguém nos pode tirar do lugar de a defender com unhas e dentes. Os Estados não devem restringir o acesso individual a informações e serviços, removendo eventuais barreiras sociais com os reguladores de informação sobre saúde sexual e reprodutiva e sobre cuidados assistenciais. Pais e tutores
devem dar apoio e orientação nas matérias da área sexual e reprodutiva em qualquer processo educacional. Há que chamar a família à escola, há que envolver responsavelmente os pais e familiares neste processo. A educação sexual deve ser abrangente, sublinhe a palavra e fixem, abrangente. Termo usado pela Unesco, Direito à Educação Sexual 2010. Só uma educação sexual abrangente dá a oportunidade a que se explorem valores e atitudes, se adquiram capacidades de decisão, comunicação e redução de riscos sobre todos os aspectos da sexualidade. A educação da sexualidade não é aprender o beabá de cor, é exatamente adquirir capacidades de viver o seu sexo, a sua sexualidade e de respeitar a sexualidade dos outros. Uma educação sexual abrangente atua como garante de um ambiente social pluralista. É de maior importância a educação sexual na prevenção das DSTs, particularmente VIH-Sida, na prevenção da gravidez não programada e para uma vida sexual saudável e digna. Mas é muito importante, sublinho, não reduzir a importância da educação sexual à prevenção das DSTs. Não. A sexualidade é muito mais do que isso. A educação sexual deve ser adaptada de forma diferenciada e flexível. Deve ser adaptada. Não se pode falar a um jovem de 14 anos masculino a mesma coisa que se fala a uma jovem, porque já se falou aqui ontem. A maturidade de cada dos dois géneros é diferente. Aos 14 anos, uma mulher é muito mais, uma rapariga é muito mais evoluída em termos globais do que o rapaz. Ser adaptada de forma diferenciada e flexível a pessoas de sexo feminino e masculino, bem como a diferentes idades, grupos e culturas, fazendo face às necessidades sexuais intrínsecas. Considerar as necessidades específicas dos jovens não escolarizados, os não escolarizados, os deficientes, já fiz conferências para surdos, jovens casados e ainda aqueles que por ideias erradas não usufruem de uma vida sexual plena. Há imensas pessoas que são falhados sexualmente e devem ser amparados, diagnosticados e orientados. Os objetivos da educação sexual abrangente são isentar de crítica a vivência do prazer e o gozo da sexualidade. Não são tabus, é o 25 de Abril do sexo. Num contexto de respeito pelos outros, com a abolição de sentimentos de culpa sobre o erotismo. Por isso, a educação sexual não deve reduzir a sexualidade à mera função reprodutiva, como no tempo do Salazar e dos outros. A educação sexual abrangente é crucial porque proporciona as ferramentas necessárias para que as crianças e jovens tomem decisões sobre a sexualidade que escolherem. Eles têm o direito de escolher, mas têm que estar informados para poder escolher com consciência. É neste contexto que se prepara a noção de igualdade entre os géneros e os diferentes papéis assumidos pelo homem e pela mulher. As organizações internacionais nesta área também sublinham agora a importância de alertar desde uma idade precoce para os comportamentos inapropriados de terceiros, chama a atenção dos terceiros, dentro da família e fora dela, incluindo essa temática da educação sexual. Certamente que muitas agressões pedófilas teriam sido evitadas por essa aprendizagem, por ensinar as crianças, antes que aconteça qualquer coisa, a estarem prevenidos e a saber defender-se. Os requisitos mínimos dos programas quais são? Qualquer escola devia ter à entrada, entre cada aula, de cada sala de professores, exatamente coisas fundamentais. Os requisitos dos programas nesta área, como noutras. Elevada qualidade, recurso a conteúdos e material didático adequado, educadores formados e aprovados. Não me digam as pessoas que não querem ser avaliados, que horror! Todos somos avaliados. Todos devemos ser avaliados. Gestão e organização adequadas e avaliação periódica. Avaliação periódica. O tempo passa, a gente esquece, precisa estar atualizado. Isto é fundamental, é crucial. A elevada qualidade baseia-se nos critérios humanos da sexualidade. É uma atitude integradora e deve ser adaptada aos diferentes grupos-alvo, tendo em conta diferenças entre sexos, idades, culturas, etc. É cientificamente válido. A experiência que tive ao longo de anos de falar sobre sexualidade das jovens universitários não tem nada a ver com as experiências que fiz de
dar lições sobre sexualidade a miúdos da pré-primária. Mas com 5, 6 anos. Porque não? Já sabem que têm pilinha. Ora, isto é anedótico? Não é. É verdade que o escalonamento do ensino e da palavra, do simbolismo do que se fala e da aprendizagem, vai desde a mais tenra idade. Eu não tenho dúvidas, quanto mais cedo melhor. O plano pedagógico deve ser rigoroso. Se eu fosse Ministro da Educação, jamais aceitaria ser Ministro da Educação deste país, seria necessário e fundamental que o programa tivesse a área de conhecimentos, desenvolvimento de sentimentos e atitudes. Estamos a falar de educação para a sexualidade. Conhecimentos, sentimentos e atitudes, desenvolvimento de capacidades individuais. Crucial. E chega. Conhecimentos, dimensões da sexualidade, órgãos e funções sexuais, ideias e valores da sexualidade, problemas possíveis. 2. Sentimentos e atitudes. Aceitar o corpo sexuado, aceitar o prazer e a afetividade, ter uma atitude não sexista, aceitação, não discriminação e prevenção de doenças. Sumário tão bonito. 3. Desenvolvimento das capacidades individuais. Crucial. Que eles podem saber tudo e depois não sabem decidir. Fundamental. Decidir e recusar. Dizer não. Não. Sim. Não. O vocabulário. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Os casos de pedofilia são abusados continuamente. Não pedem ajuda. Não sabem. Nunca ninguém lhes falou em pedir ajuda. Identificar apoios. Estas 3 áreas são exatamente o sumo dos cursos sobre educação sexual. Por outro lado, com certeza que nós devemos ter respeito pelos valores culturais e religiosos da família e da comunidade. A religião, senhor, quiserem, respeitando as suas regras, com certeza. São aceitáveis considerações morais diferentes do ponto de vista pluralístico, mas sempre baseadas na evidência científica. A fé cega, não. Já passámos a Idade Média. Sempre baseadas em evidência científica e indutoras de integração do indivíduo na sociedade mais igual e mais democrática. Como esta educação não se esgota nas aulas, é importantíssimo ter em consideração os intervenientes neste processo e o seu potencial contributo no mesmo. Entre os mais óbvios parceiros na responsabilidade deste ensino-aprendizagem contam-se os pais, a mãe e o pai, os governantes, as comunidades culturais e religiosas, entre outros, a abordar seguidamente. Quais são os intervenientes? O Estado. Em certos países e contextos evidencia-se um bloqueio à educação sexual em nome de ideias religiosas. Basta ler as notícias, particularmente as da Índia ultimamente, para nos arrepiarmos completamente. Um Estado moderno e democrático deve assegurar que todas as pessoas recebam uma boa educação e não permitir que as instituições religiosas ou de outra índole, tanto faz, promovam padrões de educação ou de conduta que sejam contrários ao usufruto dos direitos fundamentais. Esses têm que ser totalmente respeitados. Os Estados têm a obrigação de assegurar que todas as crianças capazes de adquirir conhecimento e aptidões recebam educação sexual para se protegerem a si próprios e aos outros, não censurando nem falseando os programas de ensino adequados. Intervenientes, família. Há um vazio no currículo da família. A família, muitas famílias abstêm-se. Muitas famílias escondem-se, atribuindo à escola essa responsabilidade. Segundo o relatório das Nações Unidas de 2010 sobre o direito à educação sexual, alguns estudos referem que, nos jovens de alguns países, 1/3 das mulheres e 1/5 dos homens, entre os 15 e 19 anos, nunca discutiram com os bens e os pais assuntos de sexualidade. Já são jovens adultos. A família tem, pois, um lugar fundamental na educação para a saúde e para a sexualidade. Vamos ensinar as famílias também, vamos chamar mais associações de pais, mais os pais, e teimar muitas vezes contra uma vaga negativa deles próprios, por falta de conhecimento e falta de sensibilidade, talvez. A família tem um lugar fundamental, mas muitas vezes tem que ser preparada e apoiada para desenvolver competência em tais soluções.
Mães e pais, vão ver que eu ponho já mães e pais, eu faço isso. Mães e pais são livres de escolher o tipo de educação que quiserem para os seus filhos. Mas essa autoridade não pode nunca prejudicar os direitos das crianças e adolescentes. Não são donos dos filhos, dando sempre primazia ao melhor interesse para a criança. No caso da educação sexual, convém recordar que os jovens têm o direito de receber uma informação científica de alta qualidade, adequada à idade e não prejudicial, de modo a promover o seu desenvolvimento integral e a prevenir possíveis abusos físicos e psicológicos. O Estado e as famílias têm papéis complementares e não mutuamente exclusivos no que respeita à educação sexual. Alguns conselhos podem dar às mães e aos pais. Digam-se assim: saiba ouvir, esteja disponível, dê afeto, participe ativamente na vida do seu filho, acompanhando os seus estudos e não só, passear com ele, discutir, brincar, jogar. Conheça os amigos do seu filho para não ter surpresas. Não controle demasiado, ensine-o a decidir. Papá, o que é que eu faço? Mamãe, o que é que eu faço? Não tem que fazer. Seja firme e educado, definindo limites e regras. Ajude o seu filho a planear, a definir prioridades e a gerir impulsos e afetos. Seja positivo, mas realista, não exigindo que o seu filho seja um gênio. Só tiveste 13 valores, 14, 15, assim, são insaciáveis alguns pais, algumas mães. Estimular o filho para uma cidadania responsável para o amanhã, manter o seu amor sempre à vista, especialmente nos momentos difíceis e quando ele comete erros. Nunca dê por terminada a sua tarefa de educador e ria. Ensine o seu filho a rir. Há quanto tempo não ri com o seu filho? Na educação sexual, os intervenientes são as escolas que não têm. Só se alcançarão bons resultados na saúde sexual quando se for oferecida uma educação abrangente desde o início da idade escolar e pré-escolar e ao longo de todo o percurso educativo. Esse objetivo só será atingido se a escola se reduzir o tema à área biológica, à reprodução, criar nos alunos um pensamento crítico sobre as várias expressões da sexualidade humana e sobre as relações interpessoais. Críticas e objeções da sociedade e dos pais, apresentadas também por mães e pais muitas vezes injustamente, que o ensino da sexualidade é um estímulo à iniciação precoce das relações sexuais, que a educação sexual priva as crianças da sua inocência, que a educação sexual é contrária à cultura e à religião, que a mãe, pais e a família alargada cabe o papel da educação dos filhos em matéria de sexualidade. Há pais e mães e famílias que ainda defendem esta posição. E ao longo de muitas centenas, se não milhares de intervenções que fiz ao longo em todo o país de alta baixo, em escolas, em reuniões e outras organizações, tive a oportunidade de ver muitas vezes pais e mães exatamente com o pensamento sobre o nível deles. Há perigos da ausência da educação sexual nas escolas. Quando não há educação sexual nas escolas, há sempre informação sexual noutros sítios. Os miúdos acabam por aprender no outro lado, transmitidas por outras vias, entre as mais utilizadas são os amigos, as empregadas domésticas, os filmes, a net. Raparigas e rapazes, crianças e adolescentes ficam assim totalmente à mercê dos conhecimentos e mensagens, muitas vezes erradas e geralmente negativas. Chama-se isto o currículo oculto, sobre o qual existe sim, não há criticismo nem controle familiar e social. A educação pelos pais, que já aqui foi falada, não posso deixar de citar. A peer education faz parte da constatação de que muitas pessoas não mudam apenas com base na informação que possuem, mas com base nas opiniões e ações dos seus pais, dos seus amigos mais próximos e nas quais confiam. Na educação pelos pais, estes são geralmente da mesma idade ou pouco mais velhos que os indivíduos dos grupos com quem trabalham. Esses pais que educam podem comunicar e compreender os jovens de uma forma que os adultos melhor intencionados não conseguem, podendo assim servir como role models para facilitar a mudança. Pelas características antes referidas, a educação pelos pares tem resultados como os que assim se referem. Facilita a difusão de conhecimentos e contribui para uma diminuição de comportamentos de risco. Retarda o início da atividade sexual. Diminui a frequência de relações sexuais e o número de parceiros. Aumenta o uso do preservativo.
diminui a violência, o tabagismo e o alcoolismo. No inquérito que fiz na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, a meu tempo, pôde-se provar que, efetivamente, aqueles que eram acompanhados de discussão ideal com os seus pais, começavam a vida sexual mais tarde, tinham maior frequência do uso do preservativo, menor taxa de ISTs, etc. Os intervenientes são, de facto, múltiplos. E, como dizia um provérbio africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Portanto, uma criança nasce no mundo humano, que é da sua família, é a sua escola, são os seus amigos, os amigos dos seus amigos, essa entourage toda acaba por ter uma influência. E é importante e fundamental envolver as famílias e comunidades no processo educativo, evitando a errada dicotomia que por vezes surge entre elas, afinal sendo ambas garantes de uma boa educação para a sexualidade. As comunidades podem trabalhar juntas, exprimindo os interesses dos diferentes grupos, e há várias comunidades dentro do seio da nossa sociedade, mas sem imposição pública de valores morais individuais, porque isso comprometeria a liberdade individual da escolha do estilo de vida. Influência religiosa, por vezes, negativa. No relatório das Nações Unidas de 2010, sobre a educação sexual, referem-se programas delineados e aprovados que nunca foram implementados por influência eclesiástica. É inaceitável. A ZONG tem uma importância básica. É indiscutível o seu interesse no envolvimento da educação para a saúde e sexualidade em complemento das organizações do Estado. Destaco a experiência própria das atividades da Fundação Portuguesa contra a SIDA, que através de projetos de educação pelos pares tem desenvolvido nos últimos anos obra meritória. Iniciado com o meu envolvimento e a luz da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, é hoje um projeto nacional de grande utilidade apoiado pelo próprio Ministério da Educação. Para a educação sexual, estou a caminho do fim desta conferência, é fundamental uma vivência sexual feliz e responsável. Prevenir as DSTs, evitar a gravidez não desejada, prevenir o aborto, prevenir a violência, o domínio e a exploração. Estas são os benefícios fundamentais da educação da sexualidade. Queria sublinhar um ponto, e podem ir ao Google e colocar economia e educação sexual. E vão ver o que é que aparece. Tendo em conta o slide anterior, torna-se evidente que todas as problemáticas ali listadas contribuem para o grande peso económico da saúde. Peso económico da saúde. Peso económico na sociedade em que os jovens não estão educados sexualmente. Economic burden, que preocupa a maior parte dos países desenvolvidos, e entre nós, menos desenvolvidos, parece não nos preocupar. Em alguns desses países já há estudos que comprovam a poupança económica que a alternativa da educação sexual e para a saúde representa, versus custos sociais de cada indivíduo. Portugal seria certamente um país em que uma educação sexual programada e de qualidade traria impactos positivos a médio e longo prazo. Também há pouco tempo a epidemiologia da pandemia da SIDA foi principalmente explicada em termos biomédicos e comportamentais. Atualmente, com a quarta onda da SIDA, a atenção passou a ser dirigida para fatores sociais, políticos e económicos, para além dos sexuais, que modulam o comportamento individual e a efetividade das respostas. Tem-se verificado progressiva e generalizadamente uma mudança de tónica nesta matéria, com países e organizações internacionais a falar de indicadores de bem-estar e de felicidade, para além dos habituais desenvolvimento económico. Ao lado do desenvolvimento económico, saúde e felicidade das populações. As Nações Unidas e a OCDE publicam índices em que ordenam os países pela sua felicidade, com base em indicadores objetivos e subjetivos. E onde é que está Portugal? Surgem posições muito críticas. Aqui tem alguns exemplos, basta irem ao Google, eu fiz isso ontem à noite para ver se estimulava, e basta aí escrever exatamente este aspecto. Educação para a saúde e para a sexualidade e aspectos económicos. E há uma série de organizações, Happy Planet Index, esta MEF, que é também uma New Economics Foundation, encontram vários. Vale a pena mergulharem um bocadinho nesta nova vaga de instituições de orientações de associar a felicidade e a sexualidade ao benefício económico que se pode aplicar noutras vivências para a felicidade das pessoas.
Independente dos diversos pontos de vista e métricas usadas nestes estudos, é já um dado generalizado e reconhecido que o desenvolvimento exclusivamente baseado em indicadores económicos duros, e é aquilo que nós estamos a passar, deixou de ter a importância absoluta que tinha. Parece-nos, pois, lícito introduzir uma nova perspectiva nesta nossa temática, recorrendo ao slide que se segue. A definição da saúde sexual passa a ser como um estado de bem-estar físico, emocional e social. Reparem a diferença. Eu estava a falar aqui já deste som. É um estado de bem-estar físico, emocional e social relacionado com a sexualidade e não meramente o estado da ausência de doença, a disfunção. A saúde sexual requer uma aproximação política, positiva, respeitante à sexualidade e relações sexuais, bem como a possibilidade de ter relações sexuais agradáveis e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Será, pois, expectável considerar a introdução de um Plano Nacional de Educação para a Sexualidade será um significativo contributo para o desenvolvimento do nosso país, e falo também do Brasil e de Espanha, articulando as componentes de poupança económica e bem-estar social. Reflexões e conclusões. Sobre a quarta onda, é urgente adaptar a educação para a sexualidade em função da evolução dos tempos. Estamos a mudar. Sem uma compreensão das normas sociais e culturais enraizadas, o impacto dos problemas de prevenção continuará a diminuir. Consequentemente, a pandemia da SIDA e DSTs irão agravar-se nas novas gerações, e já estão a agravar-se, aumentando o grau de risco das raparigas e mulheres jovens, bem como de outros grupos populacionais de risco. E devemos aprender com os erros do passado. Meu pai, como já disse hoje aqui, de comentário, era professor primário, e a minha mãe também, portanto eu comia na escola e comia em casa. E em casa era isto: aprendes a bem, a mal não funciona, com certeza não vais ter medo. E de facto o medo não funciona, a ameaça não funciona. Falar só de prevenção não chega, não muda comportamentos, a discussão e a compreensão mudam. Os discursos dos especialistas não têm o impacto desejado. Porquê? E temos que ser realistas. Os jovens pré-adolescentes já sentem-se invulneráveis. A eles não lhes acontece nada. Têm carência de diálogo. O desejo de diálogo não é a regra satisfeita com pais e professores, por isso falam com os pais, escolhem com amigos, na internet, etc. Temos que estar atentos. Após a adolescência, o digo, pares é uma imagem de referência e modulação, o que é simultaneamente útil, mas também é perigoso. Os serviços para o adolescente. As escolas deveriam ter, como há dias tive a oportunidade de dizer no próprio Ministério da Educação e de Saúde, as escolas deviam ter obrigatoriamente uma relação a um médico, a um enfermeiro e a um psicólogo. É indiscutível isso. Satisfazer todas as necessidades de apoio aos jovens na área sexual e reprodutiva, envolvê-los no planeamento e nos diversos serviços, oferecer aconselhamento confidencial, ser serviços acessíveis e confortáveis, informar sobre articulações eficientes com outros serviços. E para os pais e professores e educadores, há alguns exemplos bons exemplos. Demonstrar pelo nosso comportamento e atitude bons exemplos. Por outro lado, desenvolver a autoestima. É fundamental. Um erro de um jovem não pode ser reprimido com um castigo imediato ou com uma blasfémia terrível. Tem que ser olhado, tem que ser demonstrado o erro, compreendê-lo e com isso, com certeza, integridade de dar aos jovens e estimular uma sensibilidade positiva para o corpo, a sua higiene corporal, o prazer, o erotismo da vida. Estimular a tomada de decisões. Ter confiança no seu pai, na sua mãe, nos seus amigos, nos seus professores e, naturalmente, fazê-los sentir normais. Fazê-los sentir normais é fundamental. Permitam-me só contar rapidamente, ainda tenho um bocadinho de tempo. Contar uma história de um jovem que me foi consultar na minha clínica. Os pais eram meus doentes, telefonaram, mas o António está incrível, não conseguimos de maneira nenhuma. Tem que fazer favor dele, ele quase não nos cumprimenta, não quer alimentar-se, anda numa discussão permanente com o seu vestuário, é incrível como ele aparece, isto é uma guerra cá em casa, o rapaz já emagreceu, está adoentado, está cadavérico, tudo que posso imaginar de mais desgraçado. Bem, apareceu de facto o jovem no meu consultório, e como é que ele entrou? Entrou bamboleando, como vocês tinham andar, assim, vestido com uma camisola daquelas militares de camuflagem, com um boné virado ao contrário,
com um cinturão enorme, com umas chaves penduradas no ombro, aterrorizador. Eu olhei para ele e disse, então já não te vejo há algum tempo, senta, então o que é que se passa, meu filho? Eu disse, meus pais, a minha casa é um inferno, em ver todos os dias à discussão, pequeno almoço e jantar, por causa da maneira como eu destino, calcula isto, o que é que o professor acha? Eu estava aterrorizado, mas disse-lhe, fica-te bem, pá, ficas muito bem. Não tem importância nenhuma. Ele, quando tiver 20 e tal anos, estiver a trabalhar aí numa estação móvel, eles não. Portanto, fazemos sentir normais dentro das suas variações e das suas brincadeiras. Caminhamos para o fim, salientando que nós temos um peso enorme de responsabilidades sociais, políticas, educacionais, nas áreas em que estamos do ensino e da saúde, mas que há só dois caminhos, no fundo, a percorrer e a ajudar a percorrer. Um tem que ver com a ignorância, que leva, de facto, a falta de educação, sensibilização, discussão dos problemas, leva à marginalidade e leva, naturalmente, às consequências de uma falta de preparação para a vida, com consequências físicas e psicológicas gravíssimas. A outra é a via do conhecimento, adquirido pela cultura e a educação, armas poderosas para que se possam manter durante a vida com uma capacidade de viver uma saúde física, intelectual e espiritual validada. Dois caminhos e não há escolha possível. A educação sexual é a educação dos afetos. Pode dizer que é ensinar a curtir a vida no equilíbrio feliz entre a autoestima e o amor por alguém. O amor não é para ser reprimido. O amor é para ser educado. E nessa educação faz parte, com certeza, um grande capítulo da felicidade humana. E a nossa ajuda nunca deve faltar. Muito obrigado.